Olá, mais uma vez estou aqui, sou Girliane Gugê e hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito especial. Essa mensagem vai falar sobre mulheres valorosas, a importância da mulher na terra, na vida do ser humano, na vida do homem, na vida da família. Muito nós temos visto, ouvido falar, muitas pessoas dizem que a mulher é um frágil, um sexo frágil. Quantas vezes assim, eu tenho visto, muitas mulheres têm sofrido, digamos assim, preconceito, né? Algumas maltratam mesmo, algumas são humilhadas, algumas são desprezadas, outras são oprimidas. Quantas mulheres vivem aí angustiadas porque acham que não tem valor, acham que são menos que nada, né? Mas eu quero dizer hoje para você, mulher, você é muito especial, você é única, sabia? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, 21 e 22, diz assim que o Senhor falou, e as escrituras começam dizendo no capítulo 2, verso 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que me seja idônea. E no versículo 21 ele continua dizendo, então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e ele adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e trouxe. Queridos, aqui vemos que Deus formou a mulher da costela do homem. Ele poderia ter formado do pó da terra do mesmo modo que fizeram o homem, porém ele preferiu fazê-lo da costela do homem. E assim, queridos amigos, Deus ilustrou que no casamento o homem e a mulher estão simbolicamente unidos em uma só carne. Esta união fabulosa dos corações e vida do casal digamos que por toda a Bíblia Deus trata esta união especial com seriedade. Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, se você é casado ou pretende se casar, se você está se planejando a se casar, lembre-se que este compromisso faz de você e seu cônjuge um só. Lembre-se que o objetivo do casamento deve ser mais do que um companheirismo. Precisa haver unidade. Esta unidade ela tem que ser sincera. Deus, no começo da criação, Ele poderia ter feito só o homem. Ele poderia ter feito só dois homens. Poderia ter feito só duas mulheres, mas Deus fez diferente. Desde o começo da criação, Deus forma e prepara homens e mulheres para as várias tarefas que convergem todas para um objetivo: honrar a Deus. Quando nós estudamos a Escritura Sagrada, logo vemos a especificação bastante clara de Gênesis capítulo 2, versos 18, 21 e 22. Meu querido amigo, veja que Deus usa o homem para formar a mulher e dar vida. Isso é um ponto especial. Primeiro Deus forma um homem e depois Deus pega da costela do homem e forma a mulher. Se a mulher fosse para ser, digamos assim, pisada pelo homem, Deus teria feito dos pés do homem. Se fosse para a mulher ser superior ao homem, Deus teria feito ela da cabeça, parte da cabeça do homem. Mas observa aqui, meus queridos amigos e minha querida amiga, Deus formou a mulher da costela do homem. Ele tirou uma costela do homem e formou a mulher. E Deus usa a mulher para trazer
o Salvador do mundo, que é Jesus Cristo, seu Filho amado, que dará a vida ao mundo. Observamos aqui a importância do homem na vida da mulher e a importância da mulher na vida do homem e do mundo. Deus usa o homem para formar a mulher da sua costela, da costela do homem. E Deus usa a mulher para trazer o Salvador do mundo, que é Jesus Cristo, seu Filho amado. Cada papel tem seu privilégio. Seu privilégio exclusivo. E não há razão de pensar que um sexo é superior a outro. Nem a mulher pode dizer que é mais superior que o homem, nem o homem pode dizer que é mais superior que a mulher. Deus formou os dois. Deus formou para que os dois estivessem juntos. Deus tirou da costela do homem para que os dois tivessem igualdade, andassem igual. Para que nenhum viesse pisar ou humilhar o outro. E Deus tirou da costela, bem pertinho do coração, ali. Deus poderia ter tirado da parte inferior, da parte superior, acima. Deus poderia ter tirado do braço do homem para que a mulher fosse só ali um instrumento do homem ali para que o homem usasse para trabalho, para alguma coisa. Não, Deus tirou da costela, porque Deus ali ilustrou que no casamento precisa haver união, parceria, companheirismo, andar junto, lado a lado. Vemos aqui, meus queridos amigos, que cada papel carrega privilégio exclusivo. E não há razão de pensar que um sexo é superior ao outro. As Escrituras afirmam que Deus falava diretamente com Adão e Eva. Porém, depois do pecado, o homem se esconde da presença de Deus, como afirma essa Escritura em Gênesis capítulo 3, versículo 8 e no versículo 10. Observamos aqui, nesse versículo, as seguintes palavras: quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Observamos aqui que até então o homem não temia Deus. O homem conversava com Deus. O homem estava ali, sempre na presença de Deus. Mas aqui vemos já algo diferente quando o homem peca. Quando o homem peca, que transgride a lei de Deus, que peca contra o Senhor, então o homem começa a temer. O homem ficou com vergonha. Como diz aqui o segundo versículo, e ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Depois do pecado, Deus usou o instrumento profético para comunicar-se com os homens. E as Escrituras afirmam, lá em Oséias capítulo 12, versículo 10, as seguintes palavras: falei os profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. E então Amós afirma: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus servos, os profetas. E através do profeta Miqueias, o Senhor Deus confirma e revela o seu plano de salvação, como está escrito lá no capítulo 5. E tu, Belém Efrata, pequena demais para a figura, como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cuja origem são desde os tempos da eternidade. Efrata, queridos amigos, era o distrito onde a cidade de Belém estava localizada. E o profeta estava afirmando que sairia de lá o rei, o que iria reinar. Esse rei é Jesus Cristo, o Messias, e Miqueias com toda precisão profetizou o local do seu nascimento, com centenas de antecedências, muito antes, com centenas de anos de antecedências.
o prometido rei eterno da linhagem de Davi, que viria como homem, sempre havia existido. Suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Meus queridos amigos, a verdade é clara, transparentemente, é verdadeiramente visível a todos que têm o Espírito Santo de Deus em sua vida. E Ele nos revela que Cristo Jesus, apesar de ser eterno, entrou na história da humanidade, como um homem, como Jesus de Nazaré, o filho de Maria. Meus queridos amigos, a Bíblia nos diz que desde o princípio da criação do mundo, o Senhor Deus nos mostra a importância da mulher, tanto na vida do homem, quanto nos planos de Deus. A Escritura nos revela que Deus enviou o anjo Gabriel para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E o texto de Lucas, no capítulo 1, versículo 26, começa dizendo: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo, louvado seja Deus. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Imagina ali Maria pensando: o que significa isso? Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achartes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a que se chamará pelo nome de Jesus. E ele continua dizendo no versículo 32: e este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Olha que maravilha. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra, por isso também o entre santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria, queridos amigos, era uma jovem mulher. Todas as características que faria com que ela parecesse inapta aos olhos das pessoas da época para executar qualquer tarefa importante para Deus. Mas ele escolheu para uma das mais importantes missões que exigia uma obediência jamais solicitada. Meus queridos amigos, confie verdadeiramente no Senhor, depositando o seu coração nas mãos do Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor vai te usar. Queridos, sabemos que o favor de Deus não traz sucesso ou fama imediata. A bênção divina sobre Maria, a honra de ser mãe do Messias, traria muita dor a essa mulher. Seus amigos, conhecidos, parentes ridicularizariam. Seu noivo tentaria deixá-lo. Seu filho seria rejeitado e assassinado. Mas por intermédio dele viria a única esperança de remissão do mundo. Agora imagine que uma jovem, se hoje, nos dias de hoje, as pessoas ainda têm muito preconceito com uma pessoa que é mãe solteira. Agora imagine naquela época uma mulher que
que andava nos caminhos do Senhor, uma jovem, uma virgem correta, íntegra. E de repente aquela jovem que parecia aos olhos de toda ali uma simples mulher, Maria, humilde, aparece grávida. Imagina que o sofrimento, a angústia que ela deveria sentir, mesmo sabendo que o filho que ela esperava era o Filho de Deus, mesmo sabendo que ela não havia traído José, mesmo sabendo, ela tendo garantia do seu caráter, da sua honra, mas o mundo não via Maria assim. Mas Deus não desamparou aquela mulher. Deus falou, enviou o seu anjo para falar com José. Deus esteve ao lado de Maria durante todo o tempo. Deus honrou Maria. Por isso, Maria tem sido elogiada por incontáveis gerações por sua submissão, pois a sua submissão era parte do plano de Deus para promover salvação. Assim, meu irmão, se você estiver passando por provas ou lutas, se a dor oprimir ou obscurecer a sua esperança, lembre-se que você é uma pessoa muito especial. As pessoas podem te olhar e te desprezar pela tua aparência, pela forma como você se veste, muitas das vezes, pela forma como você se expressa. Mas Deus conhece o teu coração. Ele sabe tudo que está dentro do seu coração. Ele sabe da tua integridade, da tua sinceridade. Ele conhece os teus passos, o teu agir, o teu deitar, o teu levantar. Ele sonda os teus pensamentos. Aquilo que o homem diz e te julga pela tua aparência exterior. Mas Deus sonda o profundo do teu coração. E Deus sabe da tua sinceridade. Deixa Deus conduzir você. Espere pacientemente que Deus termine de realizar o seu plano em sua vida. Sabemos, meus queridos amigos, que séculos antes Deus havia prometido a Davi que seu reino haveria de durar para sempre. Deus havia prometido a Davi que seu reino duraria para sempre, como está escrito lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. E esta promessa foi cumprida com a vinda de Jesus a este mundo ao nascer da Virgem, como prometeu o Senhor Deus. Um descendente de Davi cujo reinado continuará por toda a eternidade. Meus queridos, amados amigos, como vemos desde o princípio da criação do mundo, Deus não faz exceção de pessoas. Ou seja, não faz exceção de pessoas. Quando nós buscamos realmente e entregando a nossa vida e o nosso coração com sinceridade, a fim de que Ele nos conduza de acordo com a sua vontade, então Ele vai nos usar. Independente de sermos homem, de sermos mulher. A Bíblia registra várias mulheres que ocuparam lugares de liderança nacional. E nós vamos descobrir algumas delas aqui. Vou falar para vocês algumas das mulheres que foram um instrumento na mão de Deus. Mulheres valorosas, mulheres que tiveram uma missão importante aqui na terra. E o que mais me chama a atenção, que eu quero trazer para você hoje aqui também, é que o Deus que usou Maria para trazer salvação ao mundo, Ele não mudou. Esse Deus é eterno. Esse Deus é soberano. Esse Deus se faz presente na vida daqueles que buscam, na vida daqueles que creem no seu nome, na vida daqueles que confiam em Deus.
Deus é soberano. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Deus poderia ter escolhido outra mulher de uma linhagem de alto nível. Não, Deus escolheu a simples e humilde Maria. Quando Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Nós vemos aqui que Maria, ela era uma jovem mulher. Ela tinha todas as características que fariam com que ela parecesse inapta aos olhos das pessoas daquela época para executar qualquer tarefa importante para Deus. Mas Deus escolheu Maria para uma das mais importantes missões que exigiria uma obediência jamais solicitada. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, confie verdadeiramente no Senhor. Deposite no Senhor a sua confiança, o seu coração nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza, meu amado, que Deus vai usar você. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar grandemente. Mas também eu quero dizer para você que as bênçãos de Deus, elas não são assim, digamos assim, instantâneas. Primeiro passa-se pela uma pequena provação, porque toda grande provação não é maior do que os planos de Deus. E Deus, ele é poderoso para nos dar vitória diante de todas as provações. Porque o inimigo, ele se levanta quando Deus te usa, quando Deus usa, escolhe alguém para fazer a obra dele. O inimigo se levanta com pedras e pau e correntes e muros para tentar impedir a vitória que é da promessa de Deus para nossas vidas. Mas Deus, ele é soberano e maior para nos dar vitória. Talvez quando Deus te escolher, quando Deus te chamar para fazer uma missão, ou talvez Deus já tenha te escolhido, já tenha te chamado, talvez você está numa missão, mas talvez teus próprios parentes se levantaram contra você, talvez teus próprios parentes tentam te ridicularizar, talvez o teu próprio esposo quer se separar de você, porque não acredita nas verdades. Mas eu quero dizer para você que assim como foi com Maria, também o Senhor será contigo, meu querido irmão. E eu quero te dizer, se você estiver passando por prova, luta, dor, se a dor oprimir, obscurecer a sua esperança, lembre-se que você é uma pessoa muito especial. Deixa Deus conduzir você, espere pacientemente que Deus termine de realizar na sua vida o seu plano. Queridos amigos, as promessas de Deus não morrem. Embora que caia no esquecimento de muitos, ou até mesmo no nosso esquecimento, mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Sabemos aqui que séculos antes, muito antes, Deus havia prometido para Davi que seu reino duraria para todo sempre. Como nós vemos lá em 2 Samuel 7,16. E esta promessa, ela foi cumprida com a vinda de Jesus a este mundo ao nascer da Virgem, como prometeu o Senhor Deus. Um descendente de Davi cujo reinado continuará por toda a eternidade, meu querido amigo. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Deus, ele pode nos usar, independente de ser homem, de ser mulher. A Bíblia registra várias mulheres que ocuparam sim lugares de liderança nacional. Lá em Juízes capítulo 4, versículo 4 e 5, neste versículo está registrado as seguintes palavras. Vai falar de uma mulher por nome Débora. A Escritura fala que Débora, profetiza, mulher de Lapidó, julgava Israel naquele tempo, época dos juízes, naquela época. E ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiu a ela para juízo. A Escritura fala que Débora viajou
de sua casa. Entre Ramá e Betel para marchar com Baraque, o exército de Israelita, contra Zó, Cícera, chefe do exército do rei Jabim. Jabim juntou seus homens em Arrazotes, Ragonha. Apesar das 900 carruagens e do exército eficiente e treinado do inimigo, Israel foi vitorioso. A escritura fala que Jabim, ele juntou seus homens. Jabim era o inimigo de Israel. A escritura diz, e juntou aos homens de Arosete, Agonho. Apesar das 900 carruagens do exército eficiente e treinado do inimigo de Israel, ou seja, do inimigo, Israel foi vitorioso. Louvado seja Deus. Porque Deus estava com Israel. Porque Débora era uma mulher escolhida por Deus. E Débora estava no meio desta batalha. Débora foi a quinta juíza de Israel num período obscuro, ou seja, escuro de Israel. Ela ilustrou o poder de Deus para resgatar o seu povo e foi uma juíza excepcional, foi usada poderosamente pelo Senhor. Com certeza, naquela época, naquele tempo, ela era a pessoa mais indicada para o trabalho e o Senhor escolheu para liderar Israel. Meus queridos amigos, Deus pode determinar qualquer uma pessoa para pregar a sua palavra ou para fazer a sua obra. E quando nós somos chamados por Deus para um trabalho seu, significa que o Senhor nos capacitará com as habilidades necessárias. Talvez você pode dizer assim, mas eu não tenho nem um pouco de talento ou capacidade para fazer isso. Talvez quando você é surpreso, recebe um chamado do seu ministério para fazer uma missão, para fazer um evangelismo, ou quando o seu nome é nomeado em uma votação para uma missão, você fica preocupado, não sabe o que fazer. Acha que o seu nome saiu lá naquela comissão por acaso? Não, meu querido. Lembre-se que quando 1 ou 2 ou 3 estiver reunido no nome do Senhor, ali o Senhor estará presente. Lembra quando o povo de Israel estava ali, escolhendo os líderes? Ou Moisés? Tinha um que nem estava lá na reunião, estava lá fora. Mas Deus, o Espírito de Deus, fez com que lembrassem dele que estava lá fora. E mesmo então, lá fora foi escolhido. Talvez você seja um daqueles que fica sentado lá no fundinho da igreja, lá no cantinho. Talvez você ache que as pessoas nem te vê, nem percebem que você está lá. Talvez você ache que é tão minúsculo, tão pequeno, que não é importante no corpo ali da igreja. Mas não sabe você a importância que você tem para Deus. E quando Deus precisar de você, Ele fala aos seus servos. E os seus servos te buscam, lembram do teu nome. E o seu nome sai lá. O seu chamado está lá. E você, quando de repente você toma até um susto, o meu nome foi escolhido para ser isso, para ser aquilo do ministério. Nossa, mas eu nem sei falar direito. Nossa, mas eu nem... E você fica surpreso, mas lembre, meu querido, você é especial para Deus, você é uma joia única. Cada um de nós tem um papel especial aqui na terra. Cada um de nós somos
um instrumento precioso na mão de Deus. Quando nós somos chamados por Deus para um trabalho seu, significa que o Senhor nos capacitará com as habilidades necessárias. Não te preocupa com isso. Deus, Ele vai te honrar, Ele vai te capacitar. Mas eu quero te dizer, lembre-se, para que aperfeiçoar essas habilidades, para ser aperfeiçoada em você essas habilidades, é preciso você também ter um relacionamento diário com Deus. Talvez as pessoas nem entendam que você tem esse relacionamento diário com Deus. Talvez o mundo diga assim, esse irmão aí nem só vive lá no cantinho da igreja. Mas Deus conhece o teu coração. Deus conhece você. Você não nasceu para ser esquecido. Você nasceu para brilhar. E brilhar por Jesus. Temos que lembrar que nós temos que ter um contato diariamente com Deus. E esse aperfeiçoamento, ele gera em nossas vidas quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, quando nós oramos, quando nós jejuamos e quando nós, principalmente, obedecemos a voz de Deus. Uma das características que Débora tinha, que Débora demonstrou, foi uma disposição de sair do papel tradicional das mulheres a fim de trazer uma bênção para o seu país. Não se preocupe porque você é uma mulher. Não se preocupe porque você foi chamado para fazer um trabalho que só homem talvez seja capaz de fazer. Não temas, o Senhor te escolheu. Débora foi para uma batalha, para uma guerra, e ela era simplesmente uma mulher. Mas ela foi e o Senhor deu vitória ao seu povo. Simplesmente deixe Deus usar você. Confie nele. Está com medo? Ore a Deus. Está triste? Ore a Deus. Está alegre? Louve a Deus. Glorifique o nome do Senhor. Está querendo chorar? Chore na presença de Deus. Conte para Ele a tua tristeza, a tua angústia, a tua luta, as tuas fraquezas. Abre o teu coração na presença de Deus. Deixa Deus falar com você. Ouça a voz de Deus. Deixa Ele tocar em você. Diga, Senhor, eu quero estar ao teu lado. Eu preciso de Ti. As minhas forças estão se esgotando. Eu não sou capaz do que eu vou falar, o que eu vou fazer. Eu sou frágil, eu preciso de força, eu preciso de resistência, eu preciso de Ti. Então você tem que falar, meu querido amigo, minha querida amiga. Fala para Deus. Essa era uma das características de Débora. Débora demonstrou a sua disposição de sair do papel tradicional das mulheres. Seja como Débora. Traga para a sua família uma bênção especial, para a sua cidade, para a sua igreja, para o seu ministério, para o seu país, uma bênção. Bênção do Senhor, vitórias que vêm do Senhor. Deus quer te usar, minha querida irmã, meu querido irmão. Deus quer fazer de você um vencedor, uma vencedora. Meus queridos amigos, o chamado e os dons de Deus é que trazem uma pessoa para o ministério do Senhor. Seu sexo, meu querido amigo e minha querida amiga, não determina o seu chamado ou sua missão. Quando nós buscamos o Senhor com seriedade e sinceridade, Ele nos capacita para fazermos a sua obra. Eu quero dizer para você, meu querido amigo e minha querida amiga, que o mesmo Deus que capacitou Débora, Ele não mudou. O mesmo Deus que capacitou Débora e a instruiu com sabedoria para liderar uma nação, escolheu você, meu querido amigo e minha querida amiga. Ele escolheu você para te capacitar e fazer de você um vencedor, uma vencedora. Assim como Ele foi com Débora, Ele será com você também. Quando você sair para evangelizar, para pregar a palavra de Deus ao mundo, Ele será contigo e você não estará só. Quando você tiver que entrar em lugares que você olha assim, meu Deus, eu não sei se vou sair viva, mas eu vou porque Tu está comigo.
Creia, confie, busque, jejue mais, ore mais, busque mais, se revista mais da presença de Deus e Ele vai estar contigo. Quando você sair para evangelizar, para pregar a palavra de Deus ao mundo, não tema, meu amado. Cada pessoa que é chamada por Deus tem um papel especial na história do mundo e nos planos de Deus. Quando entregamos a nossa vida e confessamos a Ele os nossos pecados, Ele nos perdoa, Ele nos faz uma nova pessoa cheia de esperança e a certeza da vitória e de vida eterna que está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Outro exemplo que a Bíblia dá é o de Ruth, a Moabita. Nós podemos ver que Deus usa de fidelidade a todo tempo e principalmente com os fiéis que depositam a sua confiança nele e entregam o seu caminho a Ele e seguem. No livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 diz: Disse, porém, Ruth, não me insista, para que eu te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha só que maravilha, queridos amigos. A confiança dessa mulher e a lealdade desta mulher sincera. As palavras de Ruth foram sinceras. E eu afirmar para Noemi, sua sogra, que para onde ela fosse, ela também iria, que o povo de Noemi também seria o seu, e que o Deus de Noemi também seria o dela. Deus ouviu a voz de Ruth afirmando essas palavras. A fé dessa mulher agradou demais o Senhor, e Ele honrou. O livro de Ruth é também a história de graça, da graça de Deus. Este fato ocorreu no tempo do juízo, um período de desobediência, idolatria e violência. Mas mesmo nos momentos de crise ou mais profundo desespero, existem sempre aqueles que seguem a Deus. Através deles, o Senhor opera maravilhas. Época dos juízes. Época de desobediência, muitas. Cada um se distanciava, fazia o que achava que era correto. Mas Ruth escolheu servir a Deus. Meus queridos amigos, não importa quão desencorajador ou antagônico possa parecer o mundo, nós não podemos temer como temer. Nós temos que confiar sempre em Deus. Nós temos que aprender que a misericórdia de Deus, o amor de Deus, Ele está presente, Ele se faz presente. Deus jamais vai nos abandonar. Quando nós olhamos para o mundo e vemos tudo diferente, quando nós olhamos para o mundo e vemos que as portas estão fechadas, quando nós batemos em uma porta e recebemos um não, muitas das vezes nós imaginamos que tudo é o fim ali, que não tem solução. Quando recebemos um diagnóstico que está dizendo que é o fim ali, a gente geralmente imagina que acabou. Quando recebemos um não de alguém que amamos, quando somos desprezados até mesmo pelos nossos próprios filhos ou filhas. Mas eu quero dizer para você, meu querido amigo, não desista. Não desista. Quando somos sinceros e fiéis a Deus, não precisamos gritar aos quatro ventos que somos fiéis. Deus sabe. Quando somos injustiçados muitas das vezes, quando somos caluniados muitas das vezes, e sabemos que estamos sendo caluniados porque estamos sendo perseguidos, porque muitas pessoas não gostam de te ver
Eles não gostam de ver feliz. Porque geralmente aqueles que cometem essas injustiças conosco são aqueles que mais recebem muitas vezes de nós. Mas eu quero dizer para você, não desanime. Não se desespere. Temos que ser confiantes, confiar em Deus verdadeiramente. Nós não podemos temer diante das dificuldades, das aflições. Temos que confiar em Deus, nos propósitos dele para nossas vidas. As Escrituras falam que Ruth era moabita, ou seja, ela era de uma nação, de uma outra nação que não fazia parte de Israel. Mas isso não impediu que ela aceitasse o verdadeiro Deus e o servisse e adorasse. Embora Ruth pretendesse seguir Noemi, para onde ela não sabia o que iria suceder, ela estava disposta a ir. Ela estava disposta a servir a Deus. Ela estava disposta a fazer a vontade de Deus. Ela disse: o teu Deus é meu Deus. Ela diz: o teu povo é meu povo. O teu Deus é meu Deus. Onde pousares tu, ali pousarei eu. E isso agradou a Deus. Embora Ruth pertencesse a uma raça desprezada por Israel, ela foi abençoada devido à sua fidelidade. Ela se tornou bisavó de Davi, um ancestral de Jesus Cristo. Meus queridos amigos, ninguém deve se sentir desqualificado para servir ao Senhor pela sua raça, sexo, nacionalidade. Deus sabe e conhece você. Deus conhece seu coração, seus pensamentos. E Deus procura pessoas dispostas a servi-lo, independente de sua nação, se você é brasileiro, estrangeiro, rico ou pobre. Independente de sua estrutura ou estatura, seja homem ou mulher. Ele procura em cada um de nós a fidelidade, a sinceridade e principalmente a nossa confiança nele. Nesta história de Ruth, nós aprendemos, meus queridos amigos, nós aprendemos que a fidelidade para com o Senhor é muito importante na nossa vida. Por isso, a cada dia temos que agradecer a Deus por cuidar de nós e nos proteger. Orando, buscando a Deus em oração, obedecendo seus conselhos, seus mandamentos, porque os mandamentos do Senhor nos conduzirá em toda a verdade, como está escrito lá em João 17:17, santificai na verdade a tua palavra, verdade. Meus queridos amigos, a Bíblia nos mostra quão grande é o amor de Deus e a sua fidelidade. E ao experimentarmos o amor e a fidelidade de Deus, devemos também nos mostrar integridade. Não importa o quão devastadora possa ser a situação que estamos vivendo, a nossa esperança tem que estar em Deus. Lembre-se de que os recursos do Senhor são infinitos. Precisamos lembrar que o Senhor trabalha na vida de qualquer pessoa, que seja um rei, ou um estrangeiro em terra estranha, ou doutor, ou um pobre humilde. Todos aqueles que confiam e buscam o Senhor com sinceridade, andando em seu caminho, ouvindo e obedecendo seus mandamentos, nunca estará sozinho. Deus protegerá sempre. E assim como está escrito lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Louvado seja Deus. Meu querido amigo, as promessas de Deus para nós são grandes, são muitas. Eu quero te dizer, meu amado, não desista dos seus sonhos. Se Deus escolheu você, confie nele, permaneça com ele. Não importa quão grande possa parecer a luta que você tenha que enfrentar. Confie em Deus. Deus te ama e quer te salvar. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém.